Olá a todos, eu estou aqui com o meu MSX Expert, tá? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o MSX GoAudio, tá? É um projeto que ainda está em andamento, tá? Eu venho conversando bastante, ajudando, colaborando com o Javier Abadia, com uma certa frequência. E o que é MSX GoAudio? MSX GoAudio é uma proposta de você substituir o processador Z80 do MSX por um FPGA, Cpid Nano 20K, e uma placa intermediária, tá? Com vários propósitos, tá? E qual que é a proposta da MSX GoAudio? É substituir o Z80, obviamente, mas também acrescentar algumas funcionalidades, tá? Ela coloca também aquela VDP do Luiz Antônio Ozzi, a V9958, tá bom? Ela coloca também uma BIOS de MSX2+, ela coloca uma Mega RAM de 4 MB, tá bom? Incorporada nela, tá? E ela também coloca som SCC, tá bom? Então, ela traz bastante poderes aqui pro MSX, tá? Essa daqui é a revisão 4, tá? No último vídeo que eu gravei era a revisão 2, e na minha revisão 2 ela funcionava completamente no Hotbit, tá? O Vitor Truco, na época, ele fez uma revisão que funcionava no Expert, mas a minha revisão não funcionava no Expert e a dele não funcionava no Hotbit, tá? Essa aqui funciona para os dois computadores, tá? Para os dois modelos. Tá? A diferença é que, nesse modelo aqui em particular, se você quiser usar com Hotbit, você vai precisar de uma mapper dessa daqui, tá? Para você usar com Hotbit, porque esse modelo aqui atual, o antigo não tinha isso, ele tem problema aqui de acesso à memória RAM. Então, se acessar a memória RAM pela mapper, faz o conjunto funcionar. Enquanto no Expert você não precisa de nada. Você pode, inclusive, colocar sem cartucho, que vai funcionar normal. Tá? Inclusive, uma outra característica, tá, da GoAudio é a facilidade no diagnóstico, tá? Porque como ela incorpora muitos itens aqui que estão no MSX, tá? Vamos supor que o seu MSX a ROM está com problema, né? Você coloca a GoAudio, ela tem a ROM própria, você inclusive pode tirar isso aqui, né? Eu não vou tirar, mas porque tá bem preso aqui e eu estou gravando, mas a ROM está com problema. Não tem problema, você colocou a GoAudio, o MSX vai funcionar. Ah, a VDP está com problema. Também não tem problema, porque ela vai usar a VDP daqui, tá? A VDP em particular, ela é necessária apenas para a geração do clock, tá? De 3.57, tá? Então, se você for tirar a VDP, tá? Não esqueça, tá, de colocar um gerador de clock NTSC, tá? No pino aqui do clock da VDP aqui na placa, tá? Eu até fiz isso, tá? Eu vou deixar aqui na imagem o oscilador, tá bom? Só que como eu não queria soldar, o pino ficou frouxo e eu até botava, mas só que ficava instável, tá? Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi manter, tá, a VDP aqui, tá? Isso é um outro detalhe, tá? Isso aqui eu troquei esse soquete aqui, o original, por soquete de pino torneado. Eu recomendo que você faça isso aqui para MSX GoAudio. Por quê? Porque a MSX GoAudio, ela não tem essa pinagem aqui, ó, com esses pinos aqui. Ele usa pinos torneados. Então eu recomendo que você ou solde a GoAudio na placa, ou então você substitua o soquete por soquete de pino torneado, tá? Então você tem essas duas opções, tá? Eu vou colocar aqui a VDP de novo. Então, feitas essas observações, e já falei sobre as capacidades da GoAudio, eu vou fazer um breve teste aqui, uma breve demonstração, tá? O som SCC ele sai pela saída HDMI, mas eu particularmente no teste, eu estou pegando direto do PSG, tá? Então, eu estou colocando aqui só o som PSG, tá? Para testar, tá? Mas o som SCC ele sai aqui pela saída HDMI, tá bom? Aqui eu passei esse cabo HDMI aqui por baixo, tá? E que tá saindo por aqui, por trás do gabinete, tá bom? E aqui há uma tomada aqui para eu conectar aqui na parede, tá bom? Então é isso, eu vou fazer uma breve pausa aqui para eu fazer uma breve demonstração aqui da MSX GoAudio. Bom, eu já montei aqui, tá, o setup. Tudo que você precisa, na verdade, está aqui, tá bom? Eu estou usando um teclado mecânico, tá? Com um adaptador do Vitor Truco, tá? Para fazer a interface. Eu não tenho o teclado original do MSX Expert.
eu estou usando o adaptador do Vitor Truco de teclado, tá bom? Eu não tenho o teclado original do MSX Expert, eu uso o adaptador do Vitor Truco. Eu só queria fazer uma observação. Usando a VDP ali no 9128, você queima alguns chips ali, como eu queimei já algumas vezes, tá? E queima de forma consistente. A Gualdi, ela funciona com o adaptador conectado. Na placa da Tang Nano VDP, se você usar esse adaptador do Vitor Truco, você não vai conseguir usar o adaptador de teclado, tá? Eu já queimei alguns chips do MSX Expert, tentando usar o adaptador do Vitor Truco com a VDP, a Tang Nano VDP. Mas com o MSX Gualdi, você pode usar os dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou fazer aqui a experiência, tá? Vou ligar aqui o MSX Expert. Tá aí. Ele já detectou já a Mega RAM, tá? São 4 MB de Mega RAM. E ele já veio aqui pro Basic, tá? E dá para perceber que esse daqui não é o Basic do Expert, é por causa da BIOS Mod. A gente está usando uma BIOS de MSX2+, tá? Mas é possível desabilitar a BIOS, tá? Então, se você quiser voltar para a BIOS do MSX Expert usando a Goaud, também é possível, tá? O projeto é bem versátil. Bom, mas deixa eu ligar aqui o teclado. Ó, funcionando. Tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas experiências, tá? Com jogos, tá? Que eu acredito que é o principal público-alvo aqui do MSX, tá? Então, não vou usar muito o teclado, não. Eu vou usar um adaptador também do Vitor Truco, aqui para colocar aqui na porta aqui de controle. E aí, eu vou fazer experiência com os jogos. Esse é o adaptador do Vitor Truco. Esse aqui é um adaptador da 8-bit que eu vou usar para conectar um controle Bluetooth, tá? Eu vou usar aqui nessa porta de controle, tá? Eu vou usar aqui nessa porta de controle. E aí, as outras demonstrações que eu fizer, eu vou conectar uma mapper ou então uma multimapper, tá? Para eu carregar os jogos, tá bom? Eu vou mostrar aqui, ó. Você pode carregar tanto por essa mapper aqui, tá? Como por essa mapper aqui, tá bom? Que eu também faço, tá? Eu gosto dessa mapper, tá? Por causa do Aleste 2, tá? Então, o Aleste 2 você só consegue jogar com essa mapper aqui da RBSC, tá? Que eu comprei com uma Maluf, tá? Mas os outros você consegue jogar com essa mapper aqui, tá? Ou então você tiver o cartucho original, tá? Todos os cartuchos funcionam, tá? Eu tive a experiência de jogar cartuchos aqui, por exemplo, o Ghouls and Ghosts, com essa V9990 aqui, né? Lá do Rogério, tá? Lá da Tecnobyte. Ou seja, os cartuchos funcionam normalmente, tá? Então, sem mais delongas, eu vou conectar aqui a mapper, tá? E aí eu passo para a próxima fase do vídeo. Bom, fazendo um teste agora, tá? Eu vou ligar aqui. E aí ele detecta também a memória da mapper, tá? Além da Mega RAM, ele detecta também a memória da mapper, tá? Tá botando aqui no Nextor, tá? E esse cartucho aqui, ele já tá com Sulfuran, tá? Deixa eu dar uma ajustada aqui no meu... Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui. Pronto, já pareou. Ó. Deixa apenas eu... Vou fazer uma pausa aqui e eu vou aumentar o volume, que a gente consegue ouvir o barulho ali do PSG com apertar das teclas, tá? Eu tinha esquecido de conectar o som, tá? Mas aqui a gente consegue ouvir, ó. Aqui, ó. Esse aqui tá vindo do PSG. Esse monitor aqui, ele não tem saída de áudio, então eu estou usando alto-falantes, tá? E ele também funciona aqui, ó, normal, tá? Apesar de eu usar só o som PSG, ele tem cartucho, ele tem um chip SCC integrado na Goaud, tá? Então, sem mais delongas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui alguns jogos, tá? Ele funciona, eu testei, vamos lá, os jogos que eu testei foi o Aleste, na mapper, tá? O Aleste 1. Eu testei o Kings Valley, funciona. O Zivius funciona. O OutRun funciona, tá? O Puyo Puyo funciona.
O Salamander funciona. Muitos jogos. Na verdade, eu ouso dizer que eu não encontrei mais nenhum jogo de MSX2 que não funcionasse depois dessa revisão aqui da GoAudio, tá? Pode ser que eu esteja errado porque eu não testei todos, tá? O que eu vou fazer agora, eu vou testar o Contra. O Space Mambo também funciona. Eu vou colocar aqui o Contra. E alguns jogos, a depender do cartão de memória e da velocidade da sua mapper, eu recomendo que você, nas configurações aqui, aproveite a Mega RAM, tá? É o seguinte, na mapper, ele pode carregar o jogo na mapper, tá? Então ele pode carregar o Contra na mapper. Isso acontece muito com o Space Mambo, tá? Se você colocar para carregar na mapper o jogo, você vai passar raiva, porque o acesso aqui do cartão SD, ele é um acesso lento, então trava. Você tá jogando Space Mambo, trava. E aí o que você pode fazer? Já que ele está com 4 megabytes de mapper, eu vou aqui nessa opção aqui, ó, e eu coloco a opção de gravação na Mega RAM, tá? Então o jogo ele vai da mapper para Mega RAM e ele é carregado na Mega RAM integrado na GoAudio. Então ele não trava, tá? Aqui eu vou até colocar aqui uma velocidade de gravação mais rápida, tá? Vou aplicar. Tá salvando, tá? Isso eu recomendo... Eu não testei pro Contra, mas pro Space Mambo isso faz diferença. Tá gravando aqui. Aí assim que terminar de gravar eu carrego aqui. Ó. E isso ele funciona, por exemplo, o Castlevania, né, que é o Vampire Killer. É que eu tô jogando com uma mão só, mas é só pra fazer uma demonstração, tá? Eu tô segurando a câmera com uma mão. E tô segurando o controle com outra, tá? O Castlevania do MSX também funciona. Todos os jogos funcionam, assim, que eu testei, tá? Os Evios, os Anak, os jogos de MSX1 também. Eu vou ver se consigo encontrar algum local para eu instalar a câmera aqui, para eu fazer a demonstração mais completa. Pronto, eu consegui aqui uma posição boa, tá? E aí eu vou fazer uma breve demonstração com alguns jogos aqui testados, tá? Vou ligar aqui. Esse jogo aqui é de teclado, né?
Agora eu vou fazer a demonstração aqui com a gravação aqui do Aleste 2, tá? Esqueci dela. Esse é o mais demorado porque são 2 megabytes de memória ROM. Bom, uma coisa também que eu queria mostrar é que você pode retornar e trocar de BIOS, tá? Eu fiz uma mudança aqui e eu restaurei a BIOS do Expert original. E aí eu vou ligar aqui só para mostrar como é que funciona. Lembrando que a GoAudio ainda está instalada. Aqui é na BIOS original. Eu estou usando a Mapper, mas veja, aqui a gente pode ver que a gente carregou no Nextor Basic, né? Porque eu tô com a Mapper ligada. Aqui, ó. Eu consigo. Ele tá funcionando, tá? Mas uma coisa também que eu queria mostrar é que o Aleste 2 também funciona. Eu vou colocar aqui o cartucho. Ele vai botar de novo. Uma coisa que eu queria mostrar é o Aleste 2. Eu acabei de colocar o cartucho e ele vai botar aqui normal, no gradiente. E aqui, ó. Para fechar aqui, eu vou colocar o OutRun.